lição de hoje, médiuns e os companheiros. E lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, versículo 9, os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Isso aqui é alusivo lá à passagem lá de Paulo, caminho de Damasco. Os amigos de um sensitivo que comungam com ele, nos afazeres espirituais, são congêneres no seu ideal e devem ser por ele considerados como seus iguais. Em nossa faixa evolutiva, ainda não dispomos de meios que nos possibilitem discernir quem está à frente de quem. Portanto, se por vezes detiver-se em nossa mente pensamento de superioridade com relação aos nossos companheiros, constituirá isso lamentável engano a nos toldar a visão. Segue então a enganosa vaidade, a presunção, a total ausência de humildade, sem a qual todo o esquema é comprometido. O oleiro transforma a argila em vasilhas e peças de utilidade, mas o barro passa pela prensa e pelo fogo. A iniciação com Jesus é a mesma coisa. Ele é o fugilino divino. Ele é o fugilino divino que nos amolda com amor e nos disciplina pela lei para que sejamos úteis à sociedade onde vivemos. Somos, por assim dizer, vasilhas e peças de Deus na grande casa universal. E o médium, disciplinado nas hostes do cristianismo, é muito mais, porque revela qualidades nunca antes conhecidas que dorminam nas profundezas do seu ser. Passa com isso a uma conscientização mais lúcida, onde opera com o raciocínio e com os sentimentos em conexão razoável. Uma das palavras que não devemos esquecer nas jornadas mediúnicas é educação. Educação dos valores concedidos a nós outros, utilizando-os sempre a benefício daqueles que os desdenham e nunca contra eles. Não estamos aqui estimulando o indiferentismo, o desligamento completo diante dos ofensores. Não, a educação regula com a disciplina do Cristo. Não foge da luta, aceita quando chamada para ela e aproveita da luta tudo que for construtivo, enriquecedor, enriquecendo o seu patrimônio de experiências, dando exemplo de fé, de paz e de amor. Esses exemplos transformam para melhor os que se colocaram como adversários. Fugir do mal não é próprio do homem de bem, cujo dever é, ao contrário, transformar o mal em campo operante do progresso. Vou dar uma parada aqui para a gente digerir melhor isso aqui, que ficou... Ele começa a colocar o médium sensitivo e que está na casa espírita trabalhando a sessão mediúnica com os seus companheiros. Você tem que ter essa noção de amizade, de uma simpatia. Isso tudo é uma frequência que está em sincronicidade com o outro, na frequência da segurança, na frequência da simpatia. E aí você se sente seguro em se abrir com o outro e o outro se sente seguro em abrir-se com você. Aquilo pode mudar, porque cada um de nós estamos trabalhando e vamos nos reformulando. A nossa frequência base, mediana, vai se modificando, tanto a minha quanto a do outro.
E aí, essa frequência de segurança, de simpatia, pode oscilar. E você pode perder aquela confiança que tinha no outro. A gente estava conversando aqui antes sobre isso. Então, essa confiança vem, essa frequência, você vai adotando pelas informações que vêm, você já vê que a frequência está ali, ele me passa isso. E o outro sente, ele me passa essa segurança. Mas isso pode mudar. E isso é normal. Isso é normal. E aquele que tem uma amizade há muito tempo com a outra pessoa, às vezes se envergonha quando sabe que o outro não sente mais essa segurança à minha pessoa, e eu tenho a vergonha, às vezes, de passar isso para o outro de uma forma mais clara, porque é simplesmente de sensibilidade, eu já não sinto mais tanta segurança em cima do cenário que me passa. Então, isso tudo a gente tem que entender de forma normal e não criar adversários. Que vem falar aqui situações na qual a gente vai criar essa diversidade, essa concorrência, essa animosidade, que não há, é questão de sensibilidade. A sensibilidade do outro é uma, a minha é essa. É questão de frequência que não está mais nessa sincronicidade, nesse alinhamento frequencial dos dois. Só que a gente tem que entender que o amor é uma energia criadora, mas ela não é a única. A raiva, o medo, o ódio também são frequências criadoras. Só que o amor é uma frequência criadora que nos traz conforto, nos traz luz, nos traz uma porção de benefício, de harmonia com o corpo sentimental, emocional e o corpo físico. E o ódio, o medo, ele já é uma força criadora que envenena cientificamente falando, não é poética, não é emocional, não é romântica, não. Cientificamente falando, ela envenena tanto o corpo emocional como o corpo físico. E são criações de baixa frequência, que está muito alinhado ao sofrimento, à dor, e que cria mais situações de sofrimento e dor. Então a gente tem que entender que apostar na energia criadora do amor é uma coisa harmoniosa e positiva, e que a gente tem que estar na condição da frequência do eu sou. A todo momento, o orai e vigiai, para não a vida dos outros, e sim se você está na frequência do amor. E a frequência do amor não é achar, todo mundo me ama, todo mundo me adora. Não, às vezes essa sincronicidade não está com o Manel e não está também comigo. A gente não está compatível. E isso é natural. Ele está vendo de uma forma, eu estou vendo de outra. E ele vê de outra forma, não é ser contrário, é a forma dele. E é a minha forma de ver. E eu não tenho que julgar a forma dele, ele não tem que julgar a minha forma. A gente tem que ver que estamos caminhando e adotando os conceitos diferentes, mas querendo criar essa base, essa plataforma de harmonia. E a força criadora positiva, harmoniosa, é o amor. As outras forças criadoras não são tão harmoniosas, né? Então vamos dar essa continuidade para a gente não entrar só para esse lado poético, sabe? Do espiritual, da luta do bem contra o mal. Entender o lado do equilíbrio, do relacionamento. O intermediário dos espíritos deve ser diligente nas funções que a fraternidade lhe apresenta. Se ainda não conseguiu isolar-se dos impulsos de maledicência,
de subserviência, da maldade, da vingança, que procure fazer disso uma norma diária, esforçando-se com otimismo e segurança que conseguirá, com o tempo, ser bom, justo, leal e amante da verdade pelo poder do amor. Se já fomos chamados para o serviço de renovação íntima e interna e externa, conosco e com os outros, se já estamos empenhados neste dever como processo evolutivo, não poderemos recuar, que a vida não o permite. E se alguns mostrarem descrente no que falamos, recorramos à autoridade maior, que assim se expressa em Lucas capítulo 12, versículo 59. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Entre o médium e os companheiros há muita ocorrência, cuja finalidade é a constatação dos fenômenos psíquicos. Porém, alguns desses fatos ainda se escondem por incapacidade sensitiva de quem os observa, como no caso de Paulo a caminho de Damasco. Os que estavam com ele viram a luz, sem contudo perceber a fala divina. Mesmo assim, o apóstolo não esmoreceu, colheu as orientações, colocou-se acima das dúvidas, esqueceu as ofensas e o abuso e avançou com todas as suas forças, cumprindo o dever e concretizando seu ideal de cálice escolhido, de onde o vinho do amor e da verdade seria transbordado em favor da humanidade. O médium não deve recuar ante os problemas que se referem a companheiros, lar e trabalho. Tudo isso são testes de iniciação de que a alma carece. Pô, é legal isso aqui, né? Porque é difícil na hora da aprovação a gente vê que isso aqui é um teste. A gente entra para o lado da rivalidade, né? Se porventura o esmorecimento fizer com que ele modifique o seu percurso ideal, mais tarde ele deverá retornar com deveres ainda maiores. Os companheiros do médium certamente vão ser os fatos, os fenômenos. No entanto, poucos sentirão a luz da mensagem, e aqueles que não verem poderão intentar destruir a obra que eles mesmos ajudaram a começar, movidos pela cegueira que a ignorância alimenta. Todavia, se persistir até o fim do seu mandato, fiel aos conselhos do Evangelho, será vitorioso, alcançando a paz de consciência e o esplendor do coração que a caridade manifesta sem interrupção. É bom que não exijamos compreensão dos que tentam nos compreender. Sejam ou não nossos companheiros, pois, se isso aconteceu a Paulo, o que não aconteceria a nós? Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Que assim seja. E assim pedimos Valdemir aí para fazer a prece inicial, pode ser Ou uma aprovação. E a gente também, né? Com certeza. Então a gente agradece a Deus por mais uma noite de estudo e de atividade mediúnica, que possamos estar bem preparados, né, para receber as palavras, as lições, os ensinamentos, e que a gente consiga transformar em prática, em ação, em atitude, porque é dessa forma que a gente vai conseguindo o nosso progresso espiritual. Lembrando que os irmãos estão passando por suas provas, por suas expiações, uns mais, outros menos, que possam ter a informação, o entendimento e a compreensão do fato. Assim, Senhor, em tuas mãos está a nossa reunião da noite de hoje, que tudo possa transcorrer na tua santa e possa levar a paz. Assim seja, assim seja. Então vamos ao
segundo livro dos médios. Hoje é o item 19, pergunta primeira. O outro foi 19, esse aqui é 19, 119. Isso aqui é 119. Eu já ia falar, ué, repetiu? Pergunta primeira. Ah, obrigado. Passa ali. Lembra? Cadê? Ah, não está aqui, 119. Pergunta primeira. Poderia nos dar a explicação desse fenômeno? Então, vou ler aqui a pergunta do 119, semana passada. Voltemos ao nosso assunto. O espírito de uma pessoa viva, isolada do corpo, pode aparecer como o de uma pessoa morta e ter todas as aparências da realidade e mais, pelas mesmas causas que explicamos, pode adquirir uma tangibilidade momentânea. Esse fenômeno é designado sob o nome de bicorporeidade, que deu lugar à história de alguns duplos, quer dizer, de indivíduos cuja presença simultânea foi constatada em dois lugares diferentes. Eis dois exemplos tirados, não das lendas populares, mas da história eclesiástica. Então, vamos voltar aqui. Isso aí vai lembrar a teoria das cordas, que a física pega tanto, né? Você ter diversos carros em diversas situações. O multiverso, no caso, também. Então, poderia nos dar a explicação desses fenômenos? Sim, o homem, quando está completamente desmaterializado pela sua virtude e elevou sua alma a Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. E eis como o espírito encarnado, sentindo o sono chegar, pode pedir a Deus para se transportar a um lugar qualquer. Seu espírito ou sua alma, como quereis chamá-lo, abandona então o seu corpo, seguindo de uma parte do seu perispírito, e deixa a matéria inunda num estado vizinho da morte. Disse vizinho da morte porque permanece no corpo um laço que liga o perispírito e a alma à matéria, e esse laço não pode ser definido. O corpo aparece então em lugar pedido. Creio que isso é tudo o que desejais saber. Então é interessante que ele coloca aqui a saída do corpo e não ele consciente em dois lugares, né? Então porque os ascensionados colocam que isso não pode acontecer, mas de uma forma consciente. Ele está aqui e está ali. Eles falam que isso é derrocar a lei divina. De forma consciente está nos dois. E ele fala que frequentemente acontece, um preposto dele aparece ali, materializado na imagem dele, mas endossado pela própria pessoa está ali. E aí ele se apresenta como aquela pessoa falando, dando o depoimento ou executando da forma que o próprio queria. Aí, quer dizer, quando ele colocou isso, eu achei coerente. E aqui coloca que não é um duplo em si, é o duplo da aparência. Um está ali sem o consciente, porque o consciente saiu, no caso o perispírito, a alma e tudo, foi para lá, e ele está ali quase semi-morto, né? Então, mas aí é o que eu estou falando, aí pela da ciência, né? Cientificamente falando, a física basicamente afirma a mesma situação. De que você existe, né? A física vai comprovar o físico. O físico. A gente aqui já está falando do consciente, que é o extrafísico, né? Sim, claro. Mas eu estou dizendo, o fato de falar. De ter duas aparições. Seria uma forma de você comprovar. Que também são teorias. Né? São teorias também. Não pode fechar pacote de nada.
li esse aqui? Não, não, só li o livro dos médicos. Agora deu um branco, o que eu já fiz aqui? Ih, rapaz, tirei a página aqui ou não? Não, tirei não. Está cheio de marca a página aqui. Então vamos lá no livro Filosofia da Mediunidade, capítulo 21, alusivo à questão 119, subitem 1º, desdobramento. Para ocorrer o desdobramento, não basta somente a vontade de quem se propôs a esse fato. A operação desse fenômeno requer primeiramente a vontade de Deus, entendimento das leis que regulam esses acontecimentos e esforço permanente nas virtudes, criando assim proteção em torno da alma. É interessante isso aqui, né? A viagem astral começa assim, você tem que criar uma blindagem, porque se você for desprotegido fazer a viagem astral, pode dar ruim. O legal da colocação também da primeira mesa é essa, né, que ele fala, você tem que ter o conhecimento técnico da coisa, né, e você tem que ter uma condição moral tal que permita, né, acontecer nada de mal. Sabes que existe um cordão magnético ligando o perispírito ao corpo físico, cujo poder de absorção é muito grande, e nesse caso é imprescindível que se tomem precauções, bem como, e certamente, se façam ligações muito mais engenhosas entre o perispírito e o espírito, para sair de uma dimensão e penetrar em outras. Corres riscos que desconhecem e é bom não permaneceres na ignorância. Podemos dar um exemplo pálido da situação mostrando os perigos mais evidentes quando o homem adentra uma floresta virgem onde vivem animais ferozes e índios, cada um com seus direitos específicos, peculiares aos seus estados de ascensão. A primeira ideia do civilizado é levar os seus apetrechos de defesa, provisões para o seu sustento e talvez meio de comunicação, pois é o que deve fazer aquele que deseja um adestramento consciente, usar os meios que lhe garantam segurança. Depois da segurança física, não se esquecer da oração, forma de defesa espiritual que nos assenta a compreender melhor como fazer bom uso das nossas faculdades. Então, na viagem astral, você tem que entender uma técnica de criar uma blindagem do teu corpo físico. Muitas das vezes, você vai blindado, as pessoas criam uma pirâmide, criam um cubo, na qual ali não entram espíritos grosseiros, inferiores ali, arrebentando aquela blindagem. Aquilo tudo é consciencial, né? Então, é uma forma de você entrar no mundo etéreo, que é o mundo plástico, é um mundo ainda inferior, não é o lado mental, é um mundo ainda muito no físico aqui, pesado. Então, você tem que se blindar de uma forma que você cria aquela blindagem em cima de parâmetros místicos, cabalísticos, e que ali não tem intervenção externa. Aí você fica vendo isso tudo com base em orações também. Aí você vê que o que ele diz aqui é muito singular a essa consciência da viagem astral. Eu achei muito legal a mensagem que ele passa, que é esse médium que... Eu até emprestei para Tânia o livro, eu esqueci o nome dele, que ele é muito adorado, até a parte da Umbanda, né? Eu esqueci o nome dele, que mostra muito os espíritos medianos viajando para o mundo mais denso para fazer resgates,
para fazer trabalhos e que mostra esse lado mais plástico, mais pesado da interação de espíritos frequentando aquele ambiente, né? Aí a gente fica aqui, quando eu morrer, para onde eu vou? Aonde eu vou ancorar? A gente vai ancorar aonde a nossa crença nos prende. Então, por isso que é muito inteligente da nossa parte trabalhar uma forma mais harmoniosa, apostar no amor e praticar o amor, para não entrar nessas faixas mais densas, que ali está a dúvida e está o medo, né? O maior cuidado que devemos ter é com o ambiente onde fica o corpo físico. Acho que aqui eu já li, né? Não marquei onde eu parei, vamos continuar. Estabelecendo assim uma certa harmonia, sustentando o cordão fluídico na sua estabilidade normal, com a permanente radiação mental na elevação que nos proporciona a prática das virtudes evangélicas, pensamentos retos, ideias elevadas e vida compatível com a presença do Cristo. O médium tem o dever de trabalhar no autoaperfeiçoamento, condição indispensável para as viagens astrais conscientes e que não deixa de ser treinamento para a desencarnação com tranquilidade consciencial. Então, isso tudo é um exercício para na hora do desencarne equilibrado, né? Quando somos ignorantes destes fenômenos, daí é que aparecem todos os tipos de dúvidas nos nossos raciocínios, nos fazendo sofrer. A doutrina espírita tem instruções elevadas acerca da ciência espiritual, mas por enquanto os seres humanos, ou a maior parte deles, somente se preocupam com os fenômenos, os quais admiram e quase que não desejam estudar para compreendê-los melhor. É o que eu falo para muita gente. Sabe para que serve o centro espírita? Sabe para que serve a igreja? É para morrer bem. Mas a gente quer resolver o físico, né? A empresa, a família, o relacionamento. Isso aí eu vou resolver isso com a minha presença, estar ali consciente e adequar ou equacionar o problema ali, resolvendo de uma forma, não vendo o outro como culpado, que é o desarmônico, como isso. Eu sou o culpado, eu sou o desarmônico, eu sou o que posso resolver isso tudo. E Jesus já deu as ferramentas. Sendo o menor, é que a gente é o maior, né? Mas o ego grita, né? Esperamos que a vivência venha... não, deve ser mais assim. A doutrina espírita tem instruções elevadas acerca da ciência espiritual, mas por enquanto os seres humanos, ou a maior parte destes, somente se preocupam com os fenômenos, os quais admiram e quase não desejam estudar para compreendê-los melhor. Esperamos que a convivência venha logo. Esperamos que a vivência venha logo. Pois há muito a humanidade vive de teorias. Elas abrem os caminhos, porém são consolidadas pela vivência daquilo que pregamos. Pedimos a Jesus que nos ajude a iniciar a viver o Evangelho, pelo menos no 3º milênio, mudando assim o ambiente da Terra, que as mudanças não sejam tão violentas como se espera. O homem ainda se encontra muito materializado, tomando o rumo das ciências que lhe alargam o conforto dos sentidos físicos e, por vezes, das paixões inferiores, faltando-lhe usar a mesma ciência na descoberta de si mesmo, faltando-lhe amar a Deus em todas as coisas e deixar o coração ser médium de Deus e por ele circular os raios de sol da divindade maior. É o desdobramento da essência de Deus,
visitando por amor aos que sofrem, aos estrupiados, aos nus, aos famintos, às crianças, os idosos, dando-lhe esperança na vida que sempre continua. Devemos dispensar a mediunidade a respeito que ela merece, porque ela com Jesus é fonte de paz, espargindo luz. Vejamos o que Paulo aconselha aos romanos, em se referindo ao procedimento deles. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeça às suas paixões. Este é, pois, o caminho dos médios de ideal cristão. Começar vida reta ainda na carne, para dar continuação com mais facilidade no mundo dos espíritos. A carne é uma escola valiosa e deves aprender nela. E ele finaliza: pensando na filosofia espiritual, devemos nos lembrar de desdobrar todas as nossas faculdades espirituais em favor do bem comum. E neste ambiente de fraternidade seremos compensados pelo que fizermos com amor. Que assim seja. Que coisa linda, hein? Tá aí um recado que não é novo, né? Mas que é difícil de ser adotado. Eu botei uma página aqui. Deixa eu vir aqui. Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Senhor, o nosso modelo e guia, o nosso Cristo de Deus, ou o nosso médium de Deus. Mestre Jesus, que a paz possa ser uma realidade na consciência de todos aqui, encarnados e desencarnados. Que essa paz possa ser o porto seguro para todos nós que aqui, nessa noite de sábado, apostamos em nós. Apostamos em vir mais um dia nesse curso de conscientização da vida verdadeira, de conscientização que não somos só esse corpo de carne, que não somos espíritos a trabalhar um ego pequeno e vaidoso, que somos mais, que somos Deus, que somos criadores da nossa vida e que criamos o nosso futuro. E que esse futuro possa ser o reflexo do hoje, e que esse hoje possa estar inserido na paz resultante da aceitação dessa doutrina libertadora, desses conceitos que nada mais são a honestidade, o amor, numa essência muito limpa, muito pura. Em cima dessas verdades que estão nos expandindo a consciência e nos colocando em xeque do homem novo com o homem velho. Graças a Deus, pedimos autorização para essa segunda parte de interação com nossos irmãos que se encontram fora da carne, mas ainda, de certa forma, preso a ela.
e que a paz, tanto dos encarnados como dos desencarnados, possam ser uma, possam ser única e possam ser a cinta média. Que assim seja. Graças a Deus. Meus irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro. Vamos voltar para o lado consciente, levar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e voltar ao coloque. Mestre, obrigado por mais esse encontro, por mais essa reunião. Que todos aqui, encarnados e desencarnados, possa ter recebido a sua cota, a sua dragem de medicamento, de fluidificação, de energia salutar para o equilíbrio do corpo e da mente e do espírito. E que a paz seja a realidade, seja a finalidade maior dentro de cada um de nós. E assim pedimos autorização, rogando muitas graças ao Pai, Criador de tudo e de todos. Que assim seja. Graças a Deus. E aí, seu Pedro, tudo jóia? Graças a Deus. Manuel, tudo bem? Graças a Deus. E aí, Valdir? Tudo bem. E aí, Tânia? Temos muitas comunicações aí? Tem dois. Então vamos a ela. Não, tá feito na hora. Que Deus, graças a Deus, meus irmãos, de eu poder estar aqui nesta casa do bem. Quando cheguei, eu nem me dei conta de onde eu estava, pois aqui é tudo muito bem organizado. Logo que cheguei, veio umas irmãs que me acolheram em uma cadeira e me deram uma água para eu beber. Bem, eu fiquei tão tranquilo que eu logo bebi. Só que pensei que ia ficar só nisso, mas depois foi chegando cada vez mais gente. E eu mesmo, elas fizeram com eles. Se bem que teve alguns que ficaram lá no canto e não aceitaram nada. E assim ficaram, pois nada foi imposto. A eles. Eu sei que fui muito acolhido e também outros que chegaram também. Daí foi chegando outras pessoas que deu para ver quem era o da casa. Eles já se conheciam. E logo depois de um bom tempo é que chegaram os trabalhadores da casa, encarnados, e ficaram conversando
e logo em seguida começaram a ler os livros. Este que eu prestei bem atenção. Que maravilha! Não dá nem para dizer como foi bom aprender estas lições. Bem, eu digo por mim, sou muito leigo e vou ter que me matricular para aprender mais. Fiquem todos com Deus e que na próxima eu tenha permissão de voltar. Aí tem outra aqui, ó. Que a paz do Mestre Jesus se encontre com todos os irmãos. E com muita alegria que mais uma vez me encontro aqui para mais esta noite de estudo. E para mim é o melhor dia da semana, pois eu aqui aprendo tudo que preciso e cada dia é o complemento do outro. E assim vamos nos encontrando e assim vamos nos encontrando cada vez mais com o estudo em dia. Fiquem na paz do Mestre Jesus, que todos sejam muito abençoados por Deus. Obrigado por tudo. Senhor, esta noite eu não te peço o tempo de fazer isto ou de fazer aquilo. Apenas te peço a graça de fazer conscienciosamente o que queres que eu faça. Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Toda criatura Deus chama pelo nome, pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não